Crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar para vocês sobre solubilidade. Vocês sabem o que é solubilidade? Solubilidade é a capacidade que um material tem de se dissolver ou não, tá certo? Isso é solubilidade, tá bom? O material que ele se dissolve dentro de outro material, ele é chamado de soluto, tá bom? Os solutos, eles podem ser solúveis, pouco solúveis ou insolúveis. Quando que um soluto ele é solúvel? Um soluto ele é solúvel quando ele se dissolve completamente no solvente. Ele é pouco solúvel quando ele tem dificuldade de se dissolver. E ele é insolúvel quando ele não se dissolve. Então, veja alguns exemplos, tá bom? A professora vai dar uns exemplos para vocês entenderem melhor, tá bom? O álcool, ele é solúvel na água. O que quer dizer? Que ele se dissolve dentro da água. Se você misturar o álcool e a água, ele se dissolve na água. Se você misturar o álcool na gasolina, ele não vai se dissolver na água, tá certo? A solubilidade, ela é diferente de um material para outro material, tá certo? Considere a seguinte situação, continuando lá no texto. Em um copo de água com sal, inicialmente o sal desaparece na água. Então, se vocês misturarem o sal na água, ele vai misturar completamente. Se vocês forem adicionando sal, colocando mais sal, vai chegar um ponto que acumulou tanto sal que não vai dissolver mais. Então, isso daí vocês podem perceber que é o ponto de saturação. Então, essa solução, ela pode ser, essa e outras soluções, elas podem ser saturadas, insaturadas ou supersaturadas. Quando que ela é insaturada? Ela é insaturada quando a quantidade de solvente ela é maior que a quantidade a ser dissolvida. Então, se você, por exemplo, pegar um copo com água, colocar um pouquinho de sal e mexer, misturou tudo, desapareceu completamente o sal, então ela é insaturada. Por quê? Porque a quantidade de sal foi pequena em relação à quantidade de água. Se a quantidade de água e de sal estiver proporcional, então nós dizemos que essa solução de água e sal foi saturada, tá bom? Que é quando a quantidade de soluto ela é exatamente a mesma do produto a ser dissolvido. E a solução ela é supersaturada, quando a quantidade de solvente é muito menor que o produto a ser dissolvido. Então, se eu pegar água e eu colocar uma quantidade muito grande de sal e eu for mexer, essa água de sal está supersaturada. Tem muito sal, não vai dissolver o sal. Então, ela é supersaturada. Lembrando que esse exemplo da água com sal é só um exemplo, poderia ser outro material, poderia ter usado açúcar, poderia ter usado farinha, poderia ter usado um outro material a ser dissolvido. A professora falou do sal, usando o sal como exemplo, mas não é só o sal que se dissolve na água, nós já aprendemos isso, não é verdade? Tá bom? Que bom que vocês lembram, tá certo? Eu deixei para vocês umas atividades bem simples sobre o texto, tá bom? Na primeira questão, diz assim: explique sobre solubilidade. Então, solubilidade é a capacidade de um material se dissolver ou não dentro de um líquido, tá bom? A segunda, o que é soluto? Então, soluto é a substância que vai ser dissolvida, que pode ser dissolvida, tá certo? A terceira é como se classificam os solutos. Então, os solutos, eles podem se classificar em solúveis, é quando ele se dissolve dentro do solvente, tá certo? Ele pode ser pouco solúvel, quando ele tem dificuldade de se dissolver.
E insolúvel, quando ele não se dissolve. Por exemplo, se eu pegar uma pedra e colocar dentro da água e ficar mexendo, a pedra é insolúvel dentro da água, ela não dissolve dentro da água, tá certo? Entenderam? Se eu pegar um pouco de sal e pôr na água, ele é solúvel na água, ele dissolveu na água. Na quarta questão, procure no dicionário a palavra saturação. Procurando no dicionário, tem vários sinônimos da palavra saturação. Eu peguei 2 sinônimos para vocês. Um é repleto e o outro é cheio. Então, a palavra saturação quer dizer repleto, quer dizer cheio. Por que eu usei esses 2 significados? Porque eu já tinha usado para vocês como exemplo a água com sal. Então, se eu continuar usando o mesmo exemplo da água com sal, eu coloco água num copo e eu adiciono sal e eu mexo, eu vou observar se aquela solução ela está repleta, se ela está cheia de sal, a ponto de ter mais sal ou a ponto de ter mais água. E aí eu percebo o ponto de saturação da água. Entenderam? Explique sobre, é a questão número 5. Solução insaturada, solução saturada e solução supersaturada. Então, a solução insaturada é quando tem mais solvente de que material a ser dissolvido. A solução saturada é quando tem a mesma quantidade de solvente e material a ser dissolvido. E a solução supersaturada, quando tem menos solvente e mais material a ser dissolvido. Vocês entenderam? Se não entenderam, lê mais um pouquinho, tá bom? Manda mensagem para a professora e a professora explica de novo, tá certo? Um beijo, ó. Fica com Deus, ó. Coraçãozinho para vocês, tá? Tudo de bom, viu? Vocês são um amor.